Saiu o resultado de Petrobras, subiu mais 2,38% até este momento que estou gravando o vídeo para vocês. Recém abriu o mercado aí, 44 minutos de mercado aberto, batendo uma cotação de R$ 41,66. Pois é, né? E pensar que eu gravei vídeo para vocês falando, pô, Petrobras a R$ 29,80 tá barato esse negócio, hein? Vamos fazer o seguinte, o que nós vamos fazer nesse vídeo hoje? Pegando a continuação do vídeo de Petrobras que a gente fez anteontem, você precisa assistir aquele vídeo lá, vou até deixar a thumb aqui. A gente vai hoje ler o relatório, ver o que mudou de resultado dentro da empresa, e o que ficou faltando da gente falar no outro vídeo foi justamente fazer o valuation da empresa para ver se 41 tá caro, se 41 ainda tá barato, se 41 tem que ficar quieto. Vou te falar o que eu vou fazer com as minhas ações de Petrobras e o que eu vou fazer de estratégia em Petrobras neste momento que estamos. A gente sabe que tem muita coisa envolvida agora com o barril de petróleo, esse conflito entre Irã e Estados Unidos realmente fez com que o Brent subisse pra caramba, e a gente vai comentar sobre isso, tá? Eu quero deixar sempre a lembrança de quando a gente for falar de empresas de commodity, a gente tem que seguir alguns padrões de análise. E se você presta atenção aqui no canal, provavelmente você já sabe quais são os padrões de análise. Eu gravei um vídeo para vocês detalhado sobre como analisar a parte de commodities quando a gente estava falando sobre Vale. E eu vou até deixar um presentinho para vocês no final desse vídeo. Então vamos lá, vamos entrar aqui no RI da Petrobras. Eu não sei se vocês conseguem pronunciar, eu não consigo. Petrobras. Petrobras. É difícil, né? Aí normalmente sai um Petrobras. Mas enfim, eu sei que é Petrobras, né? Porque é muito R e minha língua não vai. Acho que eu tinha a língua travada e ninguém descobriu. O que a gente vai baixar? O release de resultados eu sempre gosto de ler em dólares. Mas vamos ler aqui em real, né? Pra facilitar pra vocês. Mas pode ler em dólares, que normalmente é realmente a precificação de uma empresa que exporta. E também vamos baixar aqui os slides da apresentação, tá? Então, aqui tá os slides da apresentação. Aqui tá o release de resultados. E a gente vai dar uma olhada aqui no que mudou, o que realmente impactou dentro da Petrobras, se realmente faz sentido ela subir mais um pouquinho, né? Porque ela subiu aí no último mês 13%. Grande parte por conta da tensão que estava entre Estados Unidos e Irã, e depois, quando estourou realmente o conflito e os mísseis saiu para toda a banda, aí sim subiu mais um pouquinho o petróleo, e a Petrobras ela segue o Brent de petróleo. Já falei isso várias e várias vezes. Empresa de commodity, por mais boa ou ruim que ela seja, ela tende a seguir a alta ou baixa do commodity. Por isso que a gente sempre, quando está olhando para uma empresa de commodity, eu queria que o YouTube deixasse uma enquete. Eu tô aqui falando e aparece uma enquete aí para você clicar e responder. A pessoa, se o vídeo fosse interativo a esse ponto, nas lives com os alunos eu consigo fazer isso, né? Eu consigo abrir enquete, eu consigo responder ao vivaço, assim, que no YouTube eu não consigo, né? Me limita um pouco na hora da aula. Mas quais são os dois principais pontos que a gente tem que olhar dentro de uma empresa de commodity? Eu falei para vocês lá na parte do vídeo de Vale. São dois principais pontos. A gente tem que olhar custo de produção do commodity e aumento na produção. Se está aumentando, se está diminuindo. Uma empresa de commodity pode ter mais lucro do que no ano anterior, e aí você olha, teve um lucro a 100% acima do ano anterior, top demais a empresa, mas na verdade ela aumentou pra caramba o custo e tá produzindo menos. O grande parte do lucro veio por conta do aumento da commodity. Então a gente sempre tem que olhar isso. Vou aqui abrir o release de resultados, tá? E aqui no release, logo aqui abaixo, ela já apresenta os principais destaques. Então aqui a gente já pode ir direto para aqueles dois pontos que a gente sempre gosta de olhar. Quais são os dois pontos dentro da empresa de commodity que a gente gosta de olhar? O quanto que vendeu, se teve volume a mais de receita ou não, e qual foi o custo da empresa. Qual foi o custo da empresa? Então, quando a gente olha aqui, receita de vendas, você consegue perceber que em 2024 ela teve uma receita de 490 bilhões de reais. 490 bilhões. Isso aqui tá em milhões, aí como já tem 3 zeros, vira bilhões. E 2025, 497. Ou seja, tivemos 7 bilhões a mais de receita. 7,5 bilhões a mais de receita. Aumentou aí 1,4 vezes a receita. Mesmo com a dificuldade do barril de petróleo tendo caído, porque perceba, aqui ela deixa essa tabelinha aqui da Petrobras, é muito boa, né? O Brent de petróleo, quanto que estava custando? Olha lá em 2025, quanto estava custando a média do Brent? 69 dólares. Em 2024, quanto que estava custando a média do Brent? 80 dólares. Ou seja, aqui tivemos uma queda do Brent de 14,5% do ano para o outro. Então, mesmo com o Brent caindo, ou seja, a commodity diminuindo de preço, o que a gente espera do lucro da empresa? Que caia. Porém, mesmo assim, mesmo com essa pressão para que o lucro caísse, a receita de venda, a gente não olhou o lucro ainda, mas a receita de venda lá, ou seja, o volume de venda, aumentou, porque a empresa aumentou
a produção ou diminuiu o custo. A gente ainda não sabe se ela aumentou a produção ou diminuiu o custo. Não sabemos ainda. Não chegamos nessa parte do relatório, não vamos descobrir. Mas alguma coisa aconteceu. Outro ponto que eu falei para vocês que influencia pra caramba numa empresa exportadora é o dólar, porque exporta em dólar. Então percebe que em 2024 o dólar estava um pouquinho mais baixo do que o dólar atual, que foi a média de 2025, né, de 5,59. Agora já caiu de novo. Mas perceba que o aumento do dólar foi de 3,7%, enquanto a queda do petróleo foi de 14,5%. Então sim, a pressão, apesar do dólar ter subido, a pressão era muito mais para a queda do lucro do que para a alta de lucro. Talvez se a empresa só mantesse o lucro igual, se ela só mantesse os mesmos resultados operacionais, já seria excelente. Porque se tudo cai 14%, ela fica pressionada 14% para baixo. Se ela tem o mesmo lucro anterior, quer dizer que ela subiu 14% sua efetividade, que é para poder manter a rentabilidade parecida, tá? Então, beleza. Olhamos aqui os principais pontos e me parece que ou ela diminuiu o custo ou ela aumentou a produção. Vamos já, antes de olhar qualquer coisa, vamos já direto para o custo, que aí a gente já olha direto o custo. Aqui dentro do resultado da Petro, você consegue identificar o custo como lifting cost. Dentro da Irani, da Suzano, da Klabin, que também é muito importante, é commodity, tem que olhar custo. Lá eles chamam de custo caixa, que é diferente, né? Então, cada tipo de custo dentro de uma empresa, de diferentes tipos de commodity, se chama diferente. Por que chama lifting cost? É custo de extração em inglês, né? Os caras colocam em inglês, não sei porquê, mas coloca em inglês. Então, lifting cost. Então aqui, ó, achamos a parte de exploração e produção, que é a parte de extração de custo que a gente tem. E aqui a gente consegue ver, ó, o preço médio do barril. Aí a gente viu lá que em 2025 foi 69, 2024 foi 80, beleza, até aí tudo certo. Aí aqui a gente começa a olhar o custo. Olha só, custo lifting cost do Brasil, que no caso seria a extração de petróleo aqui no Brasil. Quanto que seria? Olha, o custo no quarto trimestre de 2025 estava de 6,39. A gente pega o consolidado 2025, o custo está de 6,35 no consolidado. Em 2024, estava de 6,5. 6,5. Ou seja, subiu um pouquinho, subiu 30 centavos, 5%. Opa, pera aí. Você me falou que a receita subiu, que o Brent caiu, que o dólar deu uma subidinha um pouquinho, mas não foi justificável, porque o Brent caiu muito mais do que o dólar subiu. Mesmo com o custo mais alto, a empresa teve uma receita maior? Como que pode? Agora só resta uma opção. A produção aumentou. Se o custo subiu e mesmo assim a receita subiu, sabendo que não foi o dólar e nem o Brent que impactou nessa subida, é porque ela tá vendendo muito mais. Então a receita, vamos supor que antes eu produzia uma caneca a 10 reais. Vendia a caneca e ganhava 10 reais. E o meu custo para essa caneca era 5 reais, então eu ficava com 5 reais de lucro. Agora eu tô produzindo 10 canecas. E aí agora o meu custo subiu para 6 reais. Ó, aumentou o custo, o preço da caneca caiu para 9 reais. Só que como agora eu tô produzindo 10 canecas, pense, eu tô vendendo a 90 reais todas as canecas, ou seja, o preço da caneca desceu, igual o Brent do petróleo caiu, né? Só que agora eu tô fazendo, ao invés de 10 reais, eu tô fazendo 90. O meu custo subiu, antes era 5, agora é 6 por caneca, então eu tenho um custo de 60 reais. Mas no final, eu fiquei com um lucro de 30 reais. Antes eu ficava com lucro de 5, agora eu tô com lucro de 30. Por quê? Porque eu aumentei minha produção. Mesmo o custo tendo aumentado um pouquinho, e mesmo o commodity, no caso aqui o preço da caneca, ter caído um pouquinho. Então perceba que o aumento da produção, o volume de produção de uma empresa de commodity é muito importante, porque quem produz muito e tem a capacidade de maior produção, principalmente com custo baixo, consegue se destacar pra caramba. E eu quero chamar sua atenção para um ponto aqui, tá? Eu vou pegar o PL da Petro hoje, que tá de 6,72. PL é o preço da empresa, o market cap, dividido pelo lucro que ela gera, certo? 6,72. A média do Brasil é 12 vezes. Se a gente pega as outras duas grandes petrolíferas do planeta, que é a Saudi Aramco, que é a maior do planeta aí, e também é estatal, tá? Ela também é estatal, do mesmo jeito da Petrobras, e você consegue perceber que a relação PL dela é 17 vezes. No caso, o lifting cost dela é bem baixinho. É 3 a 4 dólares, ou seja, bem mais baixo do que o da Petro. E é óbvio que as reservas ali na Saudi Aramco provavelmente são maiores do que da Petrobras, né? E aí, quando a gente olha para outra grande, gigante do mercado, a Chevron, essa tem uma relação de PL de 28,5, quase 29 vezes o PL. E o lifting cost da Chevron é 11 dólares. 11 dólares. A Petrobras tem um lifting cost muito mais barato, negocia muito mais barato, inclusive em comparação com a Saudi Aramco. Ou seja, é inegociável e irrefutável que a Petro realmente é muito descontada. E aí a gente tem que entender o porquê desse desconto. Porque é estatal, risco político no Brasil, porque já teve escândalo aí absurdo de corrupção, né? Lembra da Lava Jato? Absurdo, isso aí é coisa de louco, aconteceu, o pessoal fica com medo. Essa tendência de tentar sair do core business para atender cunho social, né? E às vezes não é
nem para atender tanto assim o cunho social, mas enfim, aí diminui muito a rentabilidade da empresa. Quer atender o cunho social? Era melhor focar no que dá mais rentabilidade e contratar uma outra empresa que fizesse isso, né? Subsidiasse e tal. Mas enfim, são coisas que pessoas falam. E por isso que o mercado desconfia da Petro, tá? Não é nem a minha opinião, não. Mas é óbvio que o mercado desconfia de Petrobras, porque senão ela não negociaria a estes preços tão baratos. Não é só o PL que é descontado, né? Mas se a gente pega vários indicadores de eficiência, eles sim são descontados pra caramba. A gente pega EV/EBITDA, tá 6,5. A gente pega PEBIT, 3,9. Muito barato, muito barato. O lucro operacional da empresa, em 4 anos, comprasse a empresa do tamanho da Petro, que tem aí um market cap de 548 bi. Então, absurdo de barato mesmo, né? Realmente. A gente tem que ver se faz sentido pra gente, que a gente tem que calcular o valuation, temos que colocar as nossas premissas. Vou te mostrar a função nova agora que vai aparecer pra você na Word, e aí a gente vai conseguir calcular. Então, aqui a gente já viu que não foi por conta do custo, que o custo subiu, logo foi por conta do aumento da produção. Então, vou voltar aqui nos destaques. Perceba, tem outras coisas que a gente tem que olhar. Olha só, o lucro bruto de 2024 foi 246, o lucro bruto de 2025 foi 236. Opa, eu tive mais receita, 7 bilhões a mais de receita, mas eu tive um lucro bruto de 10 bilhões a menos. O que aconteceu? Caiu o lucro bruto. Significa que outras despesas que não operacionais foram maiores em 2025, inclusive o próprio lifting cost. Então a gente teve aí realmente um lucro bruto um pouquinho menor. Mas perceba o quanto o lucro líquido foi maior. E aí quando a gente pega o lucro líquido, sem os eventos exclusivos, né? Porque aqui quando a gente pega o lucro líquido de 2024, 2025, o que foi reportado real, ficou na casa aí dos 36 bilhões em 2024 e 110 bilhões em 2025. Aí você fala assim, pô, então foi muito melhor este ano. Se a gente tira os eventos não recorrentes e todo o aparato contábil para poder fazer um ajuste de lucro líquido, né? Porque às vezes tem muita coisa que nem mexe no caixa, mas mexe na DRE e aí o lucro líquido vai aparecer lá para você defasado. Se a gente ajusta isso aqui, olha só, em 2024 foi 102 bi de lucro, em 2025 foi 101 bi de lucro, né? Então, basicamente teve uma queda de lucro líquido aí de 2%. Pô, mesmo assim a ação tá subindo pra caramba, Léo, como tá subindo? Pois é, a ação tá subindo primeiro porque o Brent do petróleo subiu pra caramba e segundo, porque todo mundo esperava que o lucro da empresa fosse muito menor, que o fluxo de caixa livre da empresa fosse muito menor este ano, porque o Brent caiu pra caramba. Então todo mundo pensava que seria menor. E aí a empresa surpreendeu e entregou o mesmo lucro. Então é como se ela tivesse crescido tudo aquilo que expectava dela de queda. Então, foi bom, apesar de não ter sido um resultado excepcional, visto ao que a gente estava esperando para a Petrobras, foi realmente muito bom. Aí quando a gente olha para o fluxo de caixa operacional, a gente vê que o fluxo de caixa operacional também quase não caiu, mas aí quando a gente olha para o fluxo de caixa livre, isso aqui é importante, tá? Vou até riscar aqui, ó. Quando a gente olha para o fluxo de caixa livre, este caiu 26%. Por que este aqui é importante? E caiu de 124 bi para 91 bi em 2025. Por que isso aqui é importante? Eu gravei um vídeo para vocês sobre Petrobras, falando sobre a margem equatorial. E a Petrobras, ela quer passar um quinquênio, que ela chama, né? Vai passar esses 5 anos agora de grandes investimentos. Ela soltou um plano estratégico, e eu esmiucei ele para vocês lá, que ela vai gastar 109 bilhões de 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Esses próximos 5 anos ela vai fazer muito investimento. E qual que é a diferença? Aí você anota isso aí, né? Qual que é a diferença entre o fluxo de caixa operacional, que é este aqui, para o fluxo de caixa livre? Qual que é a diferença? Inclusive vai sair um vídeo para os membros hoje, ensinando vocês a calcular o fluxo de caixa para os investidores, que é uma técnica de valuation avançada, só para profissional mesmo. Você vai conseguir fazer valuation igual um profissional lá do BTG, do Itaú Asset. Você vai calcular, o negócio tá ficando alto nível ali nos membros. A diferença aqui, para o fluxo de caixa operacional virar fluxo de caixa livre, é tirar o CAPEX. O CAPEX é o investimento em ativos operacionais fixos, ou seja, CAPEX é investimento na própria empresa. Percebe que neste ano de 2025 fizemos muito mais, mas muito mais investimento na empresa do que no ano de 2024. E é o esperado também, tá? É o esperado, o maior investimento. Só pra você ter uma ideia, hoje a Petrobras, o Brasilzão, ele é o 6º maior produtor de petróleo do planeta. O Brasilzão, tá entendendo? Isso aqui é importante, né? Loucura, parece que não, mas o Brasilzão tá lá. 6º maior produtor de petróleo do planeta. Grande parte disso é produzido pela Petro. E com esse grau de investimento que a Petro vai fazer nesses próximos 5 anos, em 2030 ela quer atingir o top 4. Ela vai ser o top 4 atrás de Estados Unidos apenas, Arábia Saudita, Saudi Aramco lá, e Rússia. Nós vamos ser o 4º maior produtor de petróleo do planeta. E quem você acha que mais vai aproveitar disso? PetroRio? PetroRecôncavo?
Bravner. Não, quem mais vai aproveitar disso? É a Petro. E eu vou te mostrar por quê. Aqui a gente viu também que a dívida subiu um pouquinho, a dívida subiu 9 bi, tá fazendo dívida para investimentos, né? E a dívida líquida subiu aí 8 bi. O plano de pagamento de dividendos na Petro, e muitos investidores investem na Petro por conta dos dividendos, a gente tem que olhar dois pontos específicos, que é da política de dividendos da própria Petro. Ela paga através do fluxo de caixa livre, 45% do fluxo de caixa livre, tá? Então a gente precisa saber o fluxo de caixa livre, e ela só pagará 45% do fluxo de caixa livre se a dívida bruta for menor do que 75 bi. Tá? Então, isso aqui é da política de dividendos dela. Ela falou assim, ó, se a dívida bruta estiver menor do que 75 bi, eu vou distribuir 45% do fluxo de caixa livre. Senão, eu vou distribuir um mínimo de 4 bilhões de dólares de dividendos. Já é muito pra caramba, né? Nos preços lá de R$29, eu lembro que eu fiz essa conta, por exemplo, se o Brent cair pra 50 pila, o dólar caiu pra 4,80, mesmo assim a Petrobras conseguiria te pagar um yield de 6%, que é o mínimo que ela prometeu pagar, mesmo se a dívida subir. Então, era loucura lá, a R$29,90 realmente não fazia sentido não ter Petro na carteira. Por isso que mesmo eu que não tinha tanta Petro assim na carteira, comprei Petro pra caramba e hoje, principalmente com essa alta que tivemos aí, a maior posição da carteira, né? 30% de valorização, meu preço médio ficou aí na casa dos 32. Na verdade, esse preço médio aqui deu uma alterada por conta de alguns exercícios de opções, tá? E se eu ajustar o meu preço médio aqui, ele tá na casa dos 30. Dito isso, o lucro líquido, então, ex eventos extraordinários, foram de 100 bilhões de reais. Isso aqui é bom pra gente conseguir calcular o ROI da empresa, tá? O ROI da empresa, como que a gente calcula aqui dentro do próprio relatório, né? Você aqui dentro do próprio relatório, você vai digitar, ó, balanço patrimonial, e lá dentro do balanço patrimonial consolidado, que você vai ver tudo que tem dentro do patrimônio da empresa, a gente vai procurar o PL. O PL é o patrimônio líquido da empresa. Como que eu calculo o ROI? Isso aqui é fácil demais, ó. Não faz sentido você não aprender isso aqui. Ah, mas o galera tem preguiça. Ah, então preguiçoso aí vai se lascar em algum momento, né? Desculpa te falar isso, mas em algum momento você vai se lascar se você for preguiçoso. O ROI nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo PL, que é o patrimônio líquido da empresa. Lucro líquido a gente achou lá em cima, né? 100 bilhões. Qual que é o PL da empresa? O PL, ele fica lá na parte do passivo. Então, que quando a gente pega o passivo, tem o circulante, tem o não circulante, e aí vem depois o patrimônio líquido da empresa, ó. Então, aqui a gente consegue ver o patrimônio líquido total da empresa. Deixa eu ver qual que é o ano 2025, ó, 2025, esse aqui. Então, 417 bilhões. Perceba o quanto que essa empresa consegue gerar de retorno sobre o seu patrimônio líquido, né? Se a gente pega aí, ó, calculadora simples agora, ó, 100 bilhões dividido por 417 bilhões, pô, dá um ROI de 21 e 23%. É loucura isso aqui. É como se ela conseguisse comprar o patrimônio líquido dela em 4 anos e pouco, né? 4 anos e pouco. Então, realmente absurdo o ROI. Um ROI, na média de empresas globais, é 12%. Em empresas que a gente quer cobrar mais risco, a gente exige ali acima de 15%. Acima de 20% é coisa de louco. Se a gente pega isso e divide pelo preço de mercado da empresa, a gente tem, então, o PL lá de 6,20. A gente pode até fazer esse cálculo agora, né? Ó, 100 bi, dividindo pelo valor da empresa hoje, dá 548 bilhões, né? E 548 bi, daria um ROI, olhando para o valor de mercado, já que você compra o valor de mercado, você não compra o patrimônio líquido, né? Você teria um ROI ainda de 18%. Muita coisa, muita coisa. E aí, o 100% dividido por 18,48 dá um PL estimado, projetado aí de 5,1. Então, não é nem este PL aqui, né? Mas um projetado de 5,1. Esses dados aqui sempre são consolidados nos últimos 2 meses, porque são convenção de mercado. No Globo a gente olha assim. Mas quando você tem a capacidade de projetar, porque você estuda um pouquinho mais, você consegue projetar, você compra o futuro, você não compra mais o passado, você compra o futuro. E aí, quem compra o futuro de maneira correta, fazendo conta matemática, não é tentando adivinhar o futuro, não, mas fazendo conta matemática, acerta mais vezes. Então, coisa importante que precisa ser dita aqui, né? Para quem espera muito dividendo de Petrobras, não vai ser isso que vai acontecer nos próximos anos, tá? Quem espera aí dividendos extraordinários, igual estava acontecendo em 2022, 2023, até 2024 aconteceu, quem espera isso não terá, porque o fluxo de caixa livre vai diminuir e você vai receber menos dividendos. Não tem como, você vai receber menos dividendos. Por exemplo, aqui, olha o fluxo de caixa livre aqui no terceiro tri de 2025 em comparação com o quarto tri de 2025. Percebe que eles realmente estão fazendo muito mais investimentos. Você consegue ver aqui que o operacional foi praticamente o mesmo, né? 53 aqui, 54 aqui, só que o livre foi muito mais baixo, 8 bi mais baixo. Se é 8 bi mais baixo, é praticamente 4 bi a menos de dividendos. Inclusive, a própria empresa soltou aqui no comunicado de mercado a remuneração aos acionistas e ela anunciou dividendos
dividendos referentes ao quarto tri de 2025. Aqui você consegue ver, ó, Petrobras distribuirá 45% do fluxo de caixa livre aos acionistas. A data de corte, ou seja, a data com será dia 22 de abril de 2026, então você tem até mais de mês aí para você comprar, caso queira comprar, para receber 62 centavos da Petro. Então teremos aí 31 centavos na primeira parcela no dia 20 de maio, meu aniversário é dia 19 de maio, hein? Vou ganhar um dividendinho aí legal de Petrobras, dia do meu aniversário ali. E aí mais 31 depois no dia 22 de junho. Ela sempre faz esses pagamentos parcelados, né? Ela pega um valor e parcela em 2 meses, faz 2 pagamentos, ela passa praticamente quase um ano inteiro pagando, né? Porque ela faz isso nos 4 trimestres, então é 8 meses pagando por ano, 4 meses só que ela não paga. Então, uma baita empresa aí realmente de dividendos. Não necessariamente ela é uma empresa previdenciária, porque ela realmente tem muita volatilidade de lucro. E, inclusive, muita volatilidade também de cotação. Se a gente pega aqui, ó, a cotação nos últimos 10 anos, você consegue ver um gráfico muito bonitinho de subida, porque a cotação está ajustada, levando em consideração os dividendos. Mas se a gente tira isso, olha o quanto que essa empresa volatiza, né? Se você pega daqui até aqui, a queda de 40%. Se a gente pega daqui até aqui, ó, queda de 54%. Se a gente pega daqui até aqui, 24%. Daqui até aqui, 26%. Então, a empresa de commodity em geral, empresa de commodity em geral, tende a volatilizar pra caramba. Dito isso, vamos para algumas informações importantes aqui dos slides. A gente consegue ver aqui, ela traz, o slide na verdade é a mesma coisa do release, só que com desenho, e aí fica melhor para você entender em alguns momentos, porque é realmente, literalmente uma apresentação e tem alguém lá para te apresentar isso. Aqui o barril de petróleo caiu 14%, como a gente tinha visto. O EBITDA em dólares ficou basicamente a mesma coisa, né? Se a gente pega o ajustado, sem eventos exclusivos, a gente teve aí uma queda de apenas 5%. O lucro sem eventos exclusivos, uma queda de apenas 6%, e o fluxo de caixa operacional, uma quedinha aí de 5%. Na verdade, foi até um pouco superior do que o que os analistas esperavam. Por exemplo, o EBITDA, o consenso de mercado era 43 bi, pô, foi 43,8 bi. Isso aqui é em dólares, né? Então foi bem superior. Uma coisa que muita gente não sabe e que talvez você nem tenha consciência disso, porque a Petro, ela não trabalha só com produção, exploração e produção de petróleo. Ela trabalha também com distribuição, né? Vende, refinaria e tal, e também com a parte de gás. E essas duas partes realmente não entrega tanta rentabilidade assim para ela quanto o trabalho de exploração de petróleo. Por isso que toda vez quando a gente vai falar de investimento, de CAPEX, o que a gente quer que a empresa faça? Que ela foque na exploração e produção. E realmente, em 2025, ela fez aí 20 bi de investimento, e desses 20 bi de investimentos, 17 bi de dólares, né, foram em exploração e produção. Ou seja, realmente está focando naquilo que mais traz retorno para o acionista. O refino e transporte e comercialização também investiram bastante, e o gás e energia de baixo carbono, que é o que a gente não quer, né? Ela investiu bem pouco mesmo. Então, beleza, tá focando aí no que mais traz retorno para ela. Quando a gente olha para o retorno de cada um dos segmentos, eu vou te mostrar por que o retorno da exploração e produção é melhor. Ela usa o ROCE, que nada mais é do que o resultado operacional descontado da alíquota de imposto padrão, que é 34%. Então, basicamente, isso aqui, ele pega o ROL, que é a receita operacional líquida já descontada dos impostos, e usa isso para ser o denominador do retorno, né? Então, pega o capital empregado e divide pelo ROL. Aí chega no ROCE. E aqui você consegue ver que realmente o trabalho de exploração e produção de petróleo, ele vem caindo a sua rentabilidade. Grande parte por conta da queda do Brent do petróleo, né? Quanto mais o petróleo estiver mais caro, tiver demanda para esse petróleo mais caro, afinal ele só vai ficar mais caro se tiver demanda, maior vai ser a rentabilidade. Aqui você consegue ver que o ROCE desse trabalho estava em 11 em 2024, em 2025 caiu aí para 9,4. O ROCE não é a mesma coisa de ROI, tá? Lembra disso. ROCE não é a mesma coisa de ROI, beleza? Tem essa diferencinha. Quando a gente olha para refino, transporte e comercialização, que tem uma receita muito grande, você consegue perceber aqui que o custo da refinaria sobe pra caramba, né? Subiu 15% o custo da refinaria. Então o lifting cost, que é a distração, subiu 3% e o custo do refino subiu pra caramba. Se a gente pega o ROCE deste trabalho, perceba o tanto que é menor, apesar de corresponder grande parte da receita da empresa, tá? Ó, caiu de 2,5, que já era baixo, para 1,6. Entende por que a galera quer que invista mais em exploração e produção de petróleo? Porque é onde a Petrobras é mestre. Ela tem mais rentabilidade ali mesmo. Faz mais lucro por dinheiro investido, né? E quando a gente fala do gás, olha só, gás e energia de baixo carbono, aqui é palhaçada. Olha para você ver, o ROCE já era baixo também, 4,2, e caiu para 0,9. Então, realmente, a parte de gás aqui, todo mundo
mundo fica brabo demais com a Petrobras quando ela gasta dinheiro com isso. Porque se eu tô investindo num negócio que não vai me entregar retorno, por que eu não invisto naquele negócio que me dá retorno para poder aumentar realmente o retorno da empresa? E a empresa ela é majoritariamente controlada pelo Estado. Então, basicamente, o Estado vai ganhar com isso também, né? Não dá para usar apenas como desculpa de ser algo de cunho social e pronto, fazer isso porque é cunho social, né? Então, tem que fazer a parte social da maneira mais efetiva possível também. A parte de gás corresponde aí a apenas 10% da receita, então vai ter pouca relevância aqui no resultado da Petro. Em geral, os resultados da Petro realmente foram bons. Aqui, quando a gente olha para a produção, né, para a gente finalizar aquele conhecimento e fechar tudo isso aqui para a gente calcular o valuation, perceba, aumentou a produção comercial de óleo e gás em 11%. Tivemos novas plataformas, ó. A Almirante foi inaugurada e passou a ser a maior plataforma de produção do Brasil em agosto de 2025. E olha isso aqui, alcançou 240 milhões de barris de petróleo por dia. Isso aqui é loucura. Só pra você ter uma ideia, isso aqui é PetroRio, que reportou aí a produção de barril de petróleo por dia de 150 mil barris de petróleo por dia. Então, só ali, 240 mil barris de petróleo por dia já ganha da Prio e da PetroRecôncavo junto. Uma plataforma da Petro ganha da PetroRio. Você entende que a Petrobras é gigantesca, não sei se você consegue entender isso, tanto que ela é grande, cara. Que teve recorde de produção mensal em outubro com 652 mil barris de petróleo por dia. É muita coisa, cara, é muita coisa. Mostra aqui o CAPEX, 84% do CAPEX foi para exploração e produção, né? Outros grandes projetos que realmente aqui em 2025 ela abriu grandes projetos. Aqui a gente consegue ver todas as plataformas aqui que ela tá iniciando projeto e quanto que ela vai investir, né, desde 2026 até 2030, isso aqui é o projeto dela de investimento para 2000, o plano estratégico que eu já expliquei para vocês no vídeo lá da margem equatorial, inclusive para reforço nos postos que já estão deixando de ser produtivos dentro do próprio pré-sal, a gente consegue ver aqui todos os investimentos que ela vai fazer e olha só a capacidade nominal dessas produções aqui, ó, Búzios 6, 180, Búzios 7, 225, Búzios 8, 180, Búzios 9, Búzios 10, perceba, olha que doideira isso aqui. Isso aqui é absurdo, né? Isso aqui é absurdo, uma produção gigantesca. Realmente, em 2030, corre o risco da gente ser realmente top 4 do planeta de produção de petróleo. Outra coisa, eles alcançaram a maior reserva provada dos últimos 10 anos. Uma empresa de petróleo, ela precisa do poço para poder furar o poço e escavar o petróleo, né? Explorar o petróleo, tirar o petróleo da terra. E você concorda comigo que se eu tenho um copo aqui cheio de petróleo, né? E literalmente aqui tem café, parece até petróleo mesmo. Coloca aqui o petróleo cheio. Eu chego aqui com a broca da Petrobras e tal, furo aqui a broca. Tá tirando lá petróleo de lá. Você concorda que em alguma hora vai acabar esse petróleo daqui? Igual acabou o café? Em algum momento, se eu tô tirando, vai acabar, não é verdade? Então eu preciso de reservas provadas para saber o quanto de petróleo eu tenho para frente. Na minha exploração atual, quanto tempo vai durar essas reservas? Porque quando tiver acabando a caneca de café aqui e eu quero tomar mais café, eu tenho que ir lá fazer outra caneca de café. Eu tenho que comprar uma outra caneca de café. Então a empresa ela não pode ficar parada, senão ela vai consumindo as reservas dela. E aí, aqui a gente comprova essa reserva provada justamente para ver se a empresa ficasse parada, quanto tempo de reserva ela ainda teria para exploração. Se eu não conseguisse abrir mais nenhum poço, quanto tempo de reserva eu teria? Você consegue ver aqui que as reservas que ela tem hoje, dividido pela produção que ela faz hoje, ela ainda teria 12,5 anos de reservas. E o índice de reposição de reservas foi de 175%, ou seja, ela repôs mais reserva do que fez de consumo da reserva. Ela está sempre trabalhando para repor reserva. Isso é muito bom, porque é uma empresa que precisa dessas reservas, né? Então, quanto mais ela cresce as reservas, você consegue ver que ela está entregando lucro, repondo reserva. Hoje ela tem mais reserva do que ela tinha antigamente, extraindo mais, ou seja, ela é melhor do que antes, mesmo antes tendo entregado um lucro maior, porque o Brent petróleo estava lá, seus 90, 100 dólares, entende? Então, em conclusão, vimos que o resultado foi ok, né? Foi um resultado melhor do que o esperado, apesar de não ter sido o melhor resultado possível que a Petro poderia ter, mas foi, devido ao que a gente passou em 2025, um ótimo resultado. Inclusive, o próprio diretor financeiro, CFO da Petrobras, disse que o plano dele nesses negócios de 2026 até 2030, que vai ter que fazer muito investimento, que ele quer manter a dívida na meta aí de 65 bilhões, a dívida bruta, né? Mesmo com o valor mais baixo do Brent do petróleo internacional. E aqui a estimativa do Brent do petróleo era 63, e se ficasse entre 59 e 60 dólares o barril, a dívida líquida vai ficar neutra. Ou seja, ele não quer deixar a dívida líquida crescer. E ele já prospectava um barril de petróleo ali na casa dos 63, 65 reais, né? Até 60 reais aqui a dívida ficaria neutra. Logo, a gente tem algumas boas notícias. Primeiro, se o barril de petróleo realmente ficasse na casa aí dos 65, talvez até uns 70, a gente não tivesse dividendos extraordinários, justamente porque vai passar por um período de muito investimento, um CAPEX muito alto, e a intenção é manter a dívida bruta até 65 bilhões de dólares. Se o barril de petróleo bater o que bateu hoje, né? Vamos digitar aqui, ó, Brent petróleo. Se a projeção era 65, 70 e bateu 90 o barril de petróleo, que inclusive hoje só subiu 6%. Então aqui a gente já tem a capacidade
capacidade de pensar talvez um dividendo extraordinário, se o resultado dela for muito bom. Ela consegue manter a dívida mais baixa, ele quer manter a dívida neutra ali em 65 bilhões de dívida bruta. Então, se teve um resultado muito acima, pode ser que tenha dividendos extraordinários, né? Aqui o que era a conversa anteriormente é que durante esse plano de negócios de 109 bilhões, realmente pode ser que não tenha dividendos extraordinários, mas a cada 3 meses, que são os resultados trimestrais, a Petrobras verificará os projetos em avaliação se tem viabilidade financeira e flexibilidade para ter segmento, para ver se faz sentido reinvestir mais ou não, e pode decidir se vai pagar dividendo extraordinário ou não. Eu prefiro não contar com o ovo da galinha, né? Não, eu prefiro não contar. Então a gente vai fazer o nosso preço teto projetivo e o nosso valuation sem contar com isso, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer primeiro o projetivo, que é aquele que a gente visa dividendos. Visando dividendos, a gente tem uma margem para comprar a empresa e depois a gente vai para o valor intrínseco, que inclusive é essa nova telinha que vai aparecer para vocês aí que são assinantes da Ward. Já vou te ensinar como que usa ela, tá? Você vai virar um caboclo brabo. Você vai ser capaz de analisar suas próprias empresas e a Ward vai te oferecer tudo que você precisa para isso. Então a primeira coisa, a gente tem que ver sobre o payout da empresa. 45%, só que não é sobre o lucro líquido, é sobre o fluxo de caixa livre. E aí, eu acabei fechando aqui o relatório, né? Mas vamos abrir de novo esse negócio. O fluxo de caixa livre de 2025 foi 91 bi. Então, vamos fazer primeiro a projeção conservadora. Você concorda comigo que o dólar, mais ou menos nessa casa dos 5,30, 5,20, considerando que o dólar não cai abaixo dos R$5, e o Brent do petróleo a esses preços, mas vamos só considerar que ele vai ficar mais ou menos aqui na casa dos 69 mesmo. Vamos, tá lá 90, né? 21 dólares a mais. É muito acima. Quase 30% acima. Mas vamos considerar que seja de 69, a média do ano, que o Irã e os Estados Unidos resolvam esse problema aí muito rápido, que eu acho pouco provável. Esses conflitos normalmente tendem a demorar um pouquinho mais. Mas vamos supor que isso aconteça e que o Brent caia para 69 e que o dólar fica aí na casa dos 5,20, 5,30. Ele terá mais ou menos o mesmo resultado que tivemos aqui. Afinal, vai ter grandes investimentos, então a gente pode considerar que o fluxo de caixa livre seria de 91 bi. Então vamos colocar lá, ó, 91 bi. Vamos só colocar que vai manter, ó. Se a gente acha que vai ser 91 bi de fluxo de caixa livre, que a empresa vai pagar 45%, se você exigir 6% dela, ela tem um preço teto de R$ 52,95. R$ 52,95. Uma margem de segurança aí de 30%. O DPA projetivo vai ser de 3,18 e o yield projetivo de 7%. Hoje ela tá aqui custando na casa dos seus 41. Se eu for cobrar um 7%, que na minha opinião você tem que cobrar um pouquinho mais mesmo de empresa de commodity. Afinal, você está correndo um pouquinho mais de risco. Quanto mais a empresa te pagar em yield, menos risco você corre, que você dilui seu risco, aumentando seu fluxo de caixa. Pô, se eu cobrar 7, o preço teto ainda é 45, 11% de margem. Ainda faz sentido. Se eu cobrar 8, aí o preço teto seria 39. Já não tem margem para comprar se você está esperando 8% de dividendo yield da Petro. E aí, vamos supor que beleza, eu quero exigir 8%, mas na minha opinião, o Brent vai ficar aí na casa dos 80, não vai ficar 90 igual tá hoje, mas vai ficar lá na casa dos 80, o dólar vai ficar aí na casa dos 5,30, 5,20 e tal. Então eu acredito que como o Brent do petróleo subiu aí 15%, 20% em relação ao 69, podemos fazer 3 projeções aqui, ó. Se ficasse na casa dos 75, o Brent do petróleo subiria em relação à média do ano anterior 8,6%. Vamos colocar que a receita sobe 2/3 disso, que é o responsável lá pela exploração e produção de petróleo, e vamos supor que tenha custos e tal, e vai reduzir em, sei lá, para 2%. Aumenta o Brent do petróleo em quase 9%, mas o fluxo de caixa livre vai ser aumento só de 2%. Perceba, se eu aumento 2% do fluxo de caixa livre, considerando que o Brent do petróleo vai ficar lá na casa de 75, já quase bate ali os R$41. Se eu sou um pouco mais otimista e acho que vai ficar na casa dos 80, vamos ver quanto que sobe em relação ao Brent médio do ano anterior, já sobe 15%. Se eu pego e coloco que vai ser 2/3 disso referente à receita líquida, 10%. Se eu tiro metade disso, 5%, eu tirar metade de custo, olha lá, fluxo de caixa livre subindo para 95 bi, o que não é uma coisa assim, meu Deus, muito irreal, né? Até porque o fluxo de caixa livre em 2024 foi 124. Então perceba que não é tão irreal assim não, né? Não é tão irreal assim. Se a gente sobe 5%, pô, já fica o preço de 41. Ah, Léo, eu sou otimista pra caramba e acho que vai ficar o Brent do petróleo na casa dos 85. Então, 85 dividido pelos 69, vai subir aí na casa dos 23% o Brent do petróleo em comparação a 2025. Aí, realmente, a Petro tá voando, né? Vamos pegar 2/3 disso, vai dar aí seus 14, pega metade, mais ou menos metade, vai crescer lá em torno de 7%, 8% fluxo de caixa livre. Então, já dá lá 42, para os mais positivos aí, 42,89. Isso levando em consideração que o fluxo de caixa livre ainda vai ter altos investimentos
né? Lembra disso, né? Porque depois que resolver esses altos investimentos, imagina você comprando Petro hoje, batendo lá 2031. Aumento da exploração absurda que vai acontecer, sem necessidade de mais CAPEX, vai explodir, né? Se o petróleo tiver a 60 Brent do petróleo, vai explodir. Se ela não fizer nenhuma caca por meio aí. Então perceba que é um investimento de longo prazo, lá para 2030. Só que você não tá deixando de ser remunerado isso, tá sendo remunerado 8%, com margem. Se eu coloco lá o 6%, olha a passada que fica, 57%. Isso no projetivo. Vamos pro valor intrínseco aqui agora, que aí é a brincadeira de gente grande. Você clica aqui, ó, em valuation pro fluxo de caixa. Aí aqui no valuation pro fluxo de caixa, vai abrir essa página para você, que são todos os seus valuations salvos. Você vai digitar lá qual é a empresa que você quer calcular o valuation e pronto, vai ter aqui a ferramenta para você calcular o valuation. Depois eu posso até fazer uma aula específica sobre como utilizar isso aqui e deixar disponível para quem é assinante da Word, né? Porque quem não tem interesse de assinar a Word não tem por que assistir essa aula. Mas aqui a gente tem duas fórmulas de calcular e no caso do fluxo futuro descontado, existem várias e várias formas. Quando a gente fala fluxo futuro, é fluxo futuro do quê? Pode ser de um monte de coisa, pode ser do fluxo futuro ao acionista, que é o lucro líquido, pode ser do fluxo de caixa livre descontado, pode ser do fluxo de caixa operacional descontado, pode ser do fluxo de caixa aos investidores, que aí já tem outro. Então pode ser várias coisas, você pode fazer desconto até de margem líquida aqui, você pode fazer o que você quiser daqui usando esses dados. Aqui por enquanto eu deixei apenas lucro líquido, que é o que a maior parte, 95% das empresas utilizam. No caso da Petro, seria mais prudente a gente calcular através do fluxo de caixa livre. Mas a gente vai fazer primeiro o cálculo através do lucro líquido, que dá pra gente olhar também o lucro líquido, e depois a gente pode fazer o valuation usando o fluxo de caixa livre. Então, primeira parte aqui, a gente vai olhar o payout da empresa, a gente vai olhar o ROI da empresa e o taxa de crescimento esperada da empresa. A taxa de crescimento esperada nada mais é do que o que fica dentro da empresa, tirando o ROI. O ROI a gente calculou que seria de 22,3, certo? Acho que foi mais ou menos isso aqui. Vou colocar 20 pra gente jogar pra baixo. Eu sei que foi maior que 20, mas eu não lembro o número exato. O payout, você pode até deixar o 38 aqui, tá? A Word, ela já vai pegar o payout médio dos últimos anos pra você. Então você já tem aqui a média dos últimos anos. Porque quando a gente tá olhando pro ROI, a gente tá olhando pro lucro líquido. Ah, Léo, mas o payout não tinha que ser os 45% sobre o fluxo de caixa livre? Perceba, é 45% sobre o fluxo de caixa livre, não sobre o lucro líquido. Então, às vezes, o payout fica um pouco menor mesmo. Se eu falo para você que o fluxo de caixa livre foi de 91 bilhões, se eu pego 41% disso, ó, 91 vezes 45%, dá 40 bi, né, de distribuição. Só que se eu pegasse do lucro líquido aqui, que foi 110, isso com os eventos recorrentes, 110 vezes 45%, olha, pagaria 9 bilhões a mais. Então, você percebe que o payout aqui no fluxo de caixa livre é 45, mas se a gente pega o quanto que 40,95 que foi distribuído pela Petrobras representa sobre o lucro líquido, que é o 110, percebe que o payout foi de 37,22 sobre o lucro líquido. Por isso que aqui já pega a média, que é sobre o lucro líquido, beleza? E aí a taxa de crescimento esperada seria 12,36. Então dá para você esperar esse tipo de taxa de crescimento sobre o patrimônio líquido, porque o que fica dentro da empresa, que é o restante aqui, os 62%, vai crescer a um ROI de 20%, beleza? E a taxa de desconto é o quanto que você quer descontar a empresa. Eu vou colocar aqui uma taxa de desconto, 15% é como referência a Selic. Inclusive aqui eu até deixei para você a média histórica da Selic desde 97, dá 11,53. E tirando o imposto de renda de 15%, daria 9,8. Que aí você pode usar a sua premissa do jeito que você quiser. Você pode usar o CAPM, o OC, você pode... Existem várias formas de você colocar. Eu vou colocar aqui, vou ser bem exigente, vou colocar 20% de taxa de desconto aqui na Petrobras. Porque é uma empresa de commodity, é estatal, tem um risco político. Então eu quero cobrar um prêmio de risco de 5% acima da taxa livre de risco hoje de 15%. Que não é a média 15%, né? Mas, enfim, quero cobrar 5% acima. E aí eu vou pegar então aqui o lucro líquido. Tá aqui, ó, 110,6 bi de lucro líquido. Então, já tá carregado aqui. E agora você vai colocar aqui, nesses espacinhos, o quanto que você acha que vai crescer. Se a gente pega a taxa esperada de crescimento, que é o justo, teoricamente, a gente colocaria 12,36 em todos, perceba, iria crescer o lucro líquido de 110 para 124, para 139, para 156 e na perpetuidade. E aqui seria até injusto calcular só 3 anos, né? Porque a empresa está com um plano de crescimento até 2030, então seria justo a gente calcular para 5 anos. A gente já vai fazer isso. Mas perceba aqui que a gente teria, então, um market cap para a empresa lá no perpétuo trazendo a valor presente. É difícil demais, não tô conseguindo entender isso. É realmente o valuation por fluxo de caixa, ele é um pouquinho mais complexo. Por isso que eu tô disponibilizando uma série pros membros aí. Se você quiser me honrar sendo membro do canal, pode ter certeza que eu vou te honrar pra caramba. E o membro do canal é 7 pila. Tá de graça esse negócio. O pessoal dos membros aí pode comentar aqui se tá de graça mesmo ou não. Então seria um market cap futuro de 714 bi. Hoje tá de 548, ou seja, vai valer mais no futuro, certo? A soma de todos os fluxos daria lá 1 tri de market cap. Ou seja, a empresa teria um preço teto de 78, uma margem de 86% com essas taxas de crescimento. Se a gente joga para 5 anos, a mesma projeção, usando os 12,36 do mesmo jeito, perceba, a gente dá mais 2 anos para a empresa crescer, porque depois de 3 anos joga no perpétuo.
perpétua e o crescimento do perpétuo a gente coloca 3%, é como se ela crescesse 3% todos os anos. Então a gente corta 2 anos de crescimento dela, que é justamente aquela fase que ela tá crescendo pra caramba, investindo pra caramba e tal, enfim. Então acho um pouco injusto. Se a gente joga pros 5 anos, percebe que o preço teto sobe de 78 para 93. Nossa, Léo, mas isso aqui não tá otimista demais, não? Na minha opinião, tá muito otimista isso aqui. Eu não colocaria uma taxa de crescimento esperada de 12%. Eu colocaria aqui uma taxa de crescimento esperada de 6,5%. Por que, Léo, 6,5%? Porque essa foi a média de crescimento do lucro líquido dos últimos 10 anos. Então, por mais que ela esteja passando por um momento totalmente diferente, depois de 2016, depois que deu aquela limpa lá do Lava Jato, assumiu o Temer, já começou realmente a crescer, você consegue perceber que dali pra frente é uma empresa diferente. Cresceu o CAGR de lucro é muito maior. Mas se a gente pega ali, mesmo com esse histórico mais feio, a empresa, mesmo entregando muita volatilidade nos crescimentos, entregou 6,5% de crescimento do lucro líquido. Então faz sentido a gente colocar 6,5% aqui do lucro líquido em todos os anos. Concordam comigo? Percebe? Colocando 6,5% de crescimento, o preço da empresa com uma taxa de desconto de 20%. É como se você exigisse 20% de retorno ao ano. Ela entregando esse 6% de crescimento aqui, a gente teria então um preço de R$ 67, um upside, uma margem de segurança de 61%. E se a gente joga isso aqui também para os 5 anos lá, ó, ainda teria um preço teto de 74. Então, perceba. Rapaz, esse trem não tá descontado, não? Que tem risco? Tem risco. Não tá descontado demais. Vamos colocar como se ela já tivesse entrado no perpétuo e crescesse só 3% todo ano. Estamos calculando como se ela fosse não mais crescer e só manter os 3% de crescimento todo, R$61. Ah, Léo, eu quero aumentar aqui minha exigência para 25%, ainda R$50. Então, realmente, na minha opinião, olhando para a parte do lucro líquido, a empresa realmente ainda está descontada. Aí depende muito do que você tem como premissa para investir na Petro. Se a gente usa o fluxo de caixa livre, vamos pegar aqui o fluxo de caixa livre que a gente mesmo projetou lá para a parte do projetivo. Eu esqueci de citar um detalhe, né, para quem ainda não conhece a Word. Quando você acessar aí a análise avançada das ações e você estiver aqui analisando a empresa, vai ter os valuations para você calcular. Aqui você vai ter o seu preço teto para calcular. E você vai ter referência ao meu aqui, tá? Eu vou ter calculado, vai aparecer para você, você vai clicar, vai aparecer assim para você, ó. Você consegue ver meu preço teto aqui, você consegue ver a premissa aqui, tudo que eu usei, né? Não para servir como dica, óbvio que não, mas para servir para você como uma referência, tá? Então, pegando aqui o nosso aproximado do projetivo, né, de 94 de fluxo de caixa livre, que você quer calcular o valuation lá por fluxo de caixa livre, vou colocar aqui 94 bilhões mesmo, tá? E a gente pega 94 bilhões e coloca aqui que vai crescer 3% nos próximos anos, perceba que o preço teto da empresa ficaria ali na casa dos 41. Isso se fosse crescer 3% por ano, tá? É como se a gente já jogasse ela na perpetuidade agora, o que não é verdade. Ela vai sair de top 6 para top 4 do planeta em produção. Então, dá pra a gente projetar aí uns 5% de crescimento, pelo menos a inflação, né? 5% de crescimento, eu já bati ali 43. Percebe, se a gente tá olhando aqui o fluxo de caixa livre e um crescimento menos assustador, para 3 anos ela teria um preço teto de 43 e para 5 anos ela teria um preço teto de 46. Isso aqui bate muito, na verdade, com o preço teto calculado pela BTG, pelo Itaú, que tá lá projetando R$47 de preço teto. Então, vou salvar aqui esse preço teto. Quando salva aqui, vai aparecer para você a última vez que você salvou, você vai calcular o seu, né? E quando você entrar aqui, você vai ver todos os seus valuations calculados, tá? Em breve, a gente vai adicionar aqui na parte de análise avançada também uma parte do valuation do fluxo de caixa, que aí você vai conseguir ver os meus que eu estou calculando e vai conseguir calcular o seu, que vai aparecer aqui também, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não vou aportar diretamente na Petro agora, mas eu vou utilizar as opções para poder me monetizar muito em Petro agora. Me monetizar muito em Petro. Estão pagando prêmios absurdos nas opções. Eu vou gravar um vídeo específico para você de como você consegue fazer rentabilidade com opções na Petrobras. Petro e Vale monetiza pra caramba porque a volatilidade é muito grande, né? Eu tenho uma boa posição em Petro, a gente consegue fazer muito dinheiro com opções. Tem que usar as opções com responsabilidade, não pode operar apenas por taxa, tem que ser no máximo 10% da carteira, na minha opinião. O que eu ensino para os alunos é usar as opções para aumentar 1, 2, 3% da sua rentabilidade da carteira ao ano, que isso já vai fazer um estrago absurdo lá no futuro e não vai te quebrar caso aconteça alguma coisa, algum cisne negro aparecer aí no mercado e você perder um pouco de dinheiro com opções. Como tudo na vida tem risco, para aumentar a rentabilidade você corre um pouquinho mais de risco. Eu vou te mostrar minha estratégia em Petro. Não vou comprar diretamente no mercado, porque você viu aqui que as margens para receber dividendos já tá um pouquinho mais alto, já é a maior posição da minha carteira, então não tem necessidade de eu aumentar minha posição nesse momento. E a parte do valuation também tá ali com preço de 46, então não acho que faz sentido eu aumentar minha posição aqui agora. O mercado ele é muito temperamental, pode ser que surjam outras oportunidades aí para comprar à vista no mercado. Mas dá pra gente lançar put de Petro, dá pra lançar call de Petro, o negócio vai ficar legal demais. E provavelmente vou te mostrar uma dessas operações aí na semana que vem, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser conhecer a Word, vou deixar o QR Code aí para vocês em algum lugar da tela. Escaneia o QR Code,
entra lá, vai ser a maior plataforma de análise de ativos do planeta, viu? Posso te garantir isso, que eu nunca vou parar enquanto esse negócio aqui não for a maior do planeta. A diferença é que a Horta está sendo criada por alguém que investe e que tem alunos e que realmente se importa com o valuation das empresas, né? Não é um analista que faz para ele, é terceirizado, não. Eu realmente me importo em te ensinar a aprender a calcular. Tanto que eu te ensino isso de graça aqui no YouTube, por isso que vai ser a melhor e a maior, você pode ter certeza. Já tem muita coisa aqui que não existe em lugar nenhum, né? Ranking de ação, ranking de fundo imobiliário, valuation, fluxo. Anota isso aqui, que isso aqui com certeza o pessoal vai copiar. Alô, fica com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será excepcional.